Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é uma alegria revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos esse tema, eu gostaria de convidá-los para uma oração. Senhor Deus, nos abençoe, Senhor, nos dirigindo no estudo da Tua Palavra, para que possamos encontrarmos o sustento para a nossa fé. E ao nos alimentarmos da Tua Palavra, tenhamos a Tua bênção de ter o entusiasmo necessário para viver e transmitir com as orientações que Tu tens para nós. É o que te pedimos, agradecidos, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vivendo o Evangelho. Temos Efésios capítulo 2, verso de 8 a 10, que nos diz o seguinte: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. Irmãos, esse verso aqui pode ser dividido em duas partes, muito interessante. A primeira parte do verso nos identifica a primeira parte, que a salvação ela é uma doação para quem deseja recuperar-se do pecado. E isso, evidentemente, estudaremos durante a semana para observarmos cada detalhe que nos facilita não só o encontro com essa mensagem, mas como a vivência com ela. A segunda parte do verso nos mostra a outra parte, que como criaturas redimidas, nós aguardamos com obras de gratidão o grande dia desta redenção. Essa festa, esse troféu, essa coroa da vida eterna, todos os que foram contemporâneos da Bíblia Sagrada, dos escritos sagrados, descansaram nessa esperança. E nós continuamos na mesma esperança e fazendo a mesma coisa, servos e servas do Altíssimo, vivendo o Evangelho. O segundo tema, Deus amou o mundo de tal maneira. Uma ênfase do capítulo 3 e o verso 16 do Evangelho de João. Irmãos, esse texto fala tanta coisa. Esse capítulo, então, nem se fala. Mas esse texto aqui coloca esse planetinha nosso, que é um grão de areia, um pó, diante de outros planetas, em volta do nosso Sol mesmo. Nós não somos nem o maior e nem o menor. Diante do universo, a nossa galáxia é tão pequenininha comparado com outras, que parece um grão de areia diante do oceano. Basta ver o tamanho da galáxia C1101 no conglomerado de galáxias Abel 2029. Só essa C1101 tem mais de 5.500 anos-luz de diâmetro, enquanto que a nossa só tem 100 anos-luz de diâmetro. Irmãos, isso é pegar um grão de areia e comparar com o oceano. O tamanho da nossa galáxia. Veja quão grandioso é esse maravilhoso Deus que criou esse universo tão fantástico que nós vivemos nele. Mas o que eu acho muito interessante é esse planeta nosso ter sido escolhido do Senhor para desenrolar um projeto tão maravilhoso que é a recuperação daqueles que caíram. Foi aqui que ele veio pessoalmente para pagar o preço do nosso resgate. É aqui que no Apocalipse está relatado, e também no sermão profético e em várias outras partes da palavra de Deus, sabemos que esse planeta, e aqui que Deus virá e vai morar conosco. A cidade santa vai descer para cá. É muito especial isso aqui, meus irmãos. Agora, o que nós temos a estudar aqui em Romanos capítulo 8,
do verso 20 ao 23, é algo muito sério sobre a história do nosso planeta. Se esse planeta é um planeta tão especial para Deus, que Ele criou, como o relato bíblico aqui, então, agora apresenta o lamento bíblico de tudo que aconteceu nesse planeta. Analise e reflita cada verso aqui de Romanos capítulo 8, do verso 20 ao 23. Basta para isso começarmos pelo verso 20, dizendo que porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por causa de sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Quer dizer que por vontade do planeta, da nossa criação, jamais ela seria vítima da vaidade, ou teria uma estrutura de vaidade como tem, e nós também temos. E é justamente essa estrutura tão vaidosa é que acaba, às vezes, sustentando muita gente em uma falsa segurança em seus próprios méritos. Se nós observarmos lá em Eclesiastes, capítulo 9, verso 9, desde o verso 5 até o 10, está tratando da relação vida e morte. E aqui, quando chega no verso 9, ele comenta a palavra vaidade como vida vã. Ou seja, por que vida vã? Porque essa é a condição real de um mortal sem o Criador, sem Deus. É vã. Tudo que nós fazemos é em vão se não temos Deus conosco, se não aceitamos o trabalho dele, se não aceitamos a obra dele em nós, principalmente o sacrifício de Cristo por nós. Tudo se torna vão em nossa vida. Mas quando nós aceitamos, tudo passa a fazer sentido. E o que o verso 20 aqui está mostrando, dá para nos lembrar claramente o período antediluviano. O planeta inteiro, lamentavelmente, foi sacrificado. Só escaparam 8 pessoas, justamente porque não conseguiram se libertar dessa sensação vaidosa que o planeta inteiro estava mergulhado e teve que continuar mergulhado, só que agora debaixo d'água, até não sobrar mais nada, e ter que ser restaurado aos poucos com o tempo e a direção de Deus e aqueles 8 que saíram do barco. O verso 21 dá sequência a esse lamento, mas também apresentando evidentemente uma esperança muito bonita, que diz o seguinte: na esperança de que a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmãos, presta atenção. O que esse texto está falando, na realidade, é que aqueles vaidosos que não se libertam dessa vida vã, dessa condição tão vã de exaltar o próprio eu, de não conseguir ver mais nada, de não conseguir muito menos ver a Deus ou ver o semelhante, essa condição vaidosa que esse planeta tem mergulhado na história do mesmo, desde que o pecado atingiu esse planeta. Aqui está dizendo que os vaidosos acabam, na realidade, se tornando corruptos. Sejam corruptos da fé, sejam corruptos de órgãos públicos, sejam corruptos domésticos, sejam corruptos sociais, sejam corruptos de qualquer natureza. Tudo que o egoísta quer, na realidade, é proteger o seu rei da barriga que ele criou. Ele acha que tem o rei da barriga. E quando esses vaidosos se corrompem, que é o destino de todos os vaidosos que se acham cheios de poder, né? Aí a vaidade explode, deixa eles com a sensação de flutuação, de levitação, né? Só sensação. Mas quanto mais alto, mais feio eu tomo. Mas infelizmente, durante a sua condição de opressores cativados pelo espírito de corrupção e de vaidade, eles acabam afligindo os filhos de Deus. E é por isso que o texto bíblico fala da liberdade, da glória dos filhos de Deus em Cristo. Por isso o nosso planeta vai ser recriado.
Esta é a promessa lá no Apocalipse. Essa é a promessa no livro de Pedro. Essa é a promessa lá no livro de Isaías. Um novo céu e uma nova terra, onde habita a verdadeira justiça. Agora, do verso 22 ao 23, eu considero o ponto mais sério desse tema aqui, desse contexto, de Deus amou o mundo de tal maneira, porque ali trata do gemido da criação, mostrando a história, que não só desse planeta, mas de todo o universo, porque quando o pecado atinge qualquer lugar do universo, é isso que ele faz, a natureza criada gemer. Basta para isso analisarmos por cima alguns tópicos de gemido registrados, tanto na Bíblia como na história desse planeta. Vamos começar pelo Evangelho de João, no capítulo 8, verso 44. Ali diz que Satanás é mentiroso e homicida desde o princípio. A palavra princípio, você vai lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, e você vai ver de onde que trata. Está anterior à criação desse planeta, porque lá a primeira frase que tem é: no princípio formou o Senhor Deus os céus, no plural, e a terra. Então, nessa antiguidade, que não temos nem condição de avaliar o tempo, está lá na eternidade, isso foi há tanto tempo, que ele criou o universo e nessa sequência criacionista, um dia chegou aqui no planeta Terra. Mas assim mesmo deixou ele sem forma e vazia. E só 4,6 bilhões de anos atrás é que esse planeta aqui foi realmente povoado, ou seja, onde entrou aquela semana da criação que deu forma e vida a esse planeta. Mas dali para trás, está mostrando aqui o texto de João 8,44, que Lúcifer, já chamado de diabo, já praticava a mentira e o homicídio. E não foi aqui na Terra. Isso já é um desconforto relatado da Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, que realmente mostra como que a natureza já gemia pelo universo afora. Entrando na história do nosso planeta agora, depois que o pecado atingiu aqui o planeta Terra, que também foi há muitos e muitos anos atrás, até eu sugiro que, se você quiser conhecer mais detalhes sobre isso, vai lá e estude o Escatologia 5. Assista no meu canal. Nas 10 primeiras aulas, você já terá uma noção bíblica absoluta sobre esta ocorrência. O que no tempo da lição não tem condição de estudar. Mas dando sequência ao tema, há 2,7 milhões de anos atrás, consta registrado na história desse planeta que iniciou uma sequência de 25 glaciações no planeta Terra. Isso é uma das formas de gemido da natureza. De 10 em 10 mil anos, partindo de 2,7 milhões de anos atrás, tem registrado exatamente o intervalo entre uma e outra glaciação. E cada glaciação durou, sabe quanto tempo? 100 mil anos. A última delas aconteceu há 8.019 anos atrás. Ela terminou há cerca de 2.000 anos antes de Adão pecar. Quando você entrar lá no Escatologia e estudar, você vai ter mais detalhes sobre isso. Se seguir a ordem que as demais 25 que já aconteceram, nós alcançaremos daqui a 2.000 anos, aproximadamente, a próxima glaciação. A diferença está nas nossas mãos, de tudo, né? Claro. Depende da forma com que nós encaramos ou não a missão que nos foi confiada. Um outro lamentável registro de gemura da criação foi há 65 milhões de anos atrás, quando aquele asteroide de 100 quilômetros de diâmetro bateu lá na península do Yucatán, lá no México, e quase destruiu o planeta. Abriu uma cratera que hoje já tem em torno de 200 quilômetros de diâmetro, mais da metade dela está dentro do mar, a outra parte de fora. Está lá, é um registro para todo mundo conhecer. E muitos estudos de arqueologia, de paleontologia, têm sido desenvolvidos em cima desse terrível acidente,
no planeta Terra e que desenrolou uma série de tsunamis sobre a face da Terra, de vulcões para tudo quanto foi lado. Foi uma lástima, a história foi uma devastação fora do comum. O único lugar que jamais foi atingido por qualquer gemura da criação, enquanto não pecou, foi o Jardim do Éden, lá no Oriente Médio. Isso é uma tese bíblica, incontestável. Agora, depois da queda, o jardim foi até recolhido e levado para o céu. E aí o planeta passou a conviver normalmente com os estragos que já vinham acontecendo, não só aqui, mas em qualquer parte por onde a natureza foi afligida. Agora, está em nossas mãos a chave de mudar essa história, de não estar tão exposto a esses tipos de acidentes ou de gemuras da natureza, se é que realmente pretendemos viver no novo céu e na nova terra. É evangelizar o mundo ao nosso redor. Por isso, o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, mostra que Cristo se entregou a si mesmo. E o que nós de fato estamos fazendo, seja como indivíduo ou como igreja, para fazer o mesmo e aceitar Ele dirigir a nossa vida, para que possamos urgentemente concluir com a missão que Ele nos tem confiado. O que realmente estamos fazendo? Para negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Compaixão e arrependimento, terceiro tema. Aqui nós temos alguns textos bíblicos que expõem claramente esse tema. O primeiro deles, Mateus 9:36, mostra Jesus olhando para aquelas multidões que o acompanhavam. E ele comenta aqui que parecia ovelha sem pastor, ovelha desgarrada. E como ele teve compaixão delas. Tanta gente com tanta moléstia, com tanta doença e passando fome, vivendo em verdadeira miséria no planeta. E ele teve compaixão deles. Por isso a maior parte do seu tempo foi no meio dessas pessoas. E nos envolveu nessa comissão de prosseguirmos com esse trabalho. No capítulo 14, verso 14, nós temos um registro da primeira multiplicação dos pães. 5 pães, 2 peixes, para tratar de 5.000 pessoas. Só que ali nesse contexto mostra ele também curando as pessoas. Cura e comida, para aliviar o sofrimento daquelas almas que ali estavam. É muito importante, irmãos, darmos sequência a esse trabalho. Não desanimarmos, não esmorecermos. Lucas capítulo 19, de 41 a 42, nós temos aqui Jesus lamentando agora sobre a cidade do povo de Deus. E por que não dizer a sua cidade? Aquela que ele foi construir lá, que João falou, lá no capítulo 21, verso 1, tá lembrado? Que eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que diz, Deus descia ataviada como esposa ao seu marido. Essa nova Jerusalém. Jesus viu a velha Jerusalém ali, né? E lamentou sobre ela. Que se você soubesse, minha cidade, quem é que está aqui tentando juntar os pintinhos debaixo da asa como uma galinha? Se você me reconhecesse, se você me identificasse, ao invés de você me colocar aí no Calvário, como você vai fazer, se você se arrependeria e se converteria e abraçava essa causa, e o reino de meu Pai poderia ser estabelecido nessa terra, a história desse planeta ser outro. Se isso tivesse acontecido, meu amado irmão, minha amada irmã, eu e você já teríamos nascido como raça pura. Mas isso não aconteceu. Graças ao sacrifício de Cristo, nós ainda podemos fazermos parte da raça pura um dia. Mas se Cristo não toma aquele cálice, nem isso, nem nascer de novo, nós teríamos essa oportunidade, porque pela ruindade desse planeta, ele já teria sido destruído. Mas graças a Deus, que Ele tomou o cálice,
e pagou o nosso preço. E com êxito, pôde mostrar o amor e provar o amor de Deus para todos nós. E o amor de Cristo nos constrange. E por último aqui, no Evangelho de João, no capítulo 11, verso 35, o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Irmãos, que compaixão mais profunda, que sentimento mais difícil foi para o nosso Salvador assistir os resultados da morte, agora de um ente tão querido para ele, de um grande amigo dele, que ele já sabia que esse moço e as suas irmãs eram órfãos. E que agora ele morrendo, ficou as duas meninas. Que sofrimento! Ele olhou isso, não olhando apenas como seus amigos pessoais, mas a situação que o planeta já vinha mergulhado há anos e anos, desde que os nossos primeiros pais caíram. Tanta desgraça já assistida sobre a face da Terra, o extermínio da raça humana quase completa lá no dilúvio, e agora para os nossos dias, um novo extermínio em grande massa, relatado não só no sermão profético, no Apocalipse e em outras partes da Bíblia Sagrada, que sempre isso é algo que faz Jesus chorar. Porque ele fez de tudo, ele se deu a si mesmo, morreu a morte eterna para salvar, para evitar acontecer isso, mas infelizmente, quantos e quantos mergulharão na morte eterna? De livre e espontânea vontade, por incrível que pareça. Por ignorância voluntária, por incrível que pareça. Por quê? A ignorância involuntária, essa Deus ignora. Deus não leva em conta. Mas a ignorância voluntária não. Essa aí é rebeldia. E é essa que vai deixar as pessoas no grupo dos exterminados para sempre. Por isso que em todas as mensagens de Cristo, Ele nos chama ao arrependimento. Para que arrependamos, deixemos essas obras tão naturais para o mundo e possamos assumir uma postura de compaixão para o mundo ao nosso redor e servir a Deus em espírito e em verdade. Cristo, na verdade, sentiu em sua própria pele a minha e a sua pele. O que é ser um mortal neste velho mundo? Ele foi crucificado e morto. Morreu a morte eterna para pagar o preço que eu e você jamais teríamos condições de pagar. E garantiu o nosso resgate, a nossa redenção. Só depende da gente ser ou não salvo, aceitar ou não essa situação. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quarto tema, graça e boas obras. Analisando o verso de abertura, num paralelo mais profundo agora, onde iniciamos os temas dessa semana, Efésios capítulo 2, de 8 a 10, eu citaria Tiago capítulo 2, verso 17, como um texto extremamente compatível com esse verso de abertura que continuamos estudando, porque ali apresenta que fé sem obras é morta, é inexpressivo, porque fé, irmãos, e obras, expressão de gratidão, de amor, como Cristo disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, é uma expressão de gratidão e amor. As obras, com essa conotação, ela é altamente expressiva na nossa conduta, no registro de nossa vida cristã, diante de Deus e diante dos homens. São sinais claros de pessoas que realmente entenderam o que é a graça e têm consciência dela na sua própria vida e na vida dos que nos cercam. E é assim que essa consciência nos levará a jamais abrir mão do evangelismo. Seja ele pessoal, seja ele congregacional, seja ele social, profissional, onde for, onde estivermos, seremos evangelistas de fato, porque temos a noção do que é graça.
é imerecido. Exerceremos a fé e influenciaremos as pessoas a viverem na fé. E com isso, todos, como expressão de amor e gratidão pela salvação de graça que temos recebido, anunciaremos o tempo todo, para todos os que nos cercam, os resultados dessa fé e desse envolvimento missionário na missão do ID. Aqui se encaixa o tema graça e boas obras. Quinto tema, nossa humanidade em comum. Interessante esse tema, irmão. Nós temos aqui 4 textos bíblicos sugeridos pelo manual que nos apresentam fatores de familiaridade incontestável entre nós. O primeiro deles, Malaquias capítulo 2, verso 10, nos apresenta que, apesar de sermos filhos do mesmo Pai, mas lamentavelmente muitos ignoram isso e afligem o seu irmão. É uma característica comum de se ver não só no mundo, mas nos lares e até mesmo na igreja. O espírito de egoísmo, é muito nocivo. E as pessoas não dão por conta quando dentro da igreja estão fazendo isso, afligindo as pessoas dentro da igreja. Afligem servos de Deus, afligem irmãos comuns de fé, afligem os líderes, ou quando esse mesmo é líder, aflige os colegas, os irmãos, os companheiros de missão. É porque, na verdade, irmãos, perderam a visão de que nós somos irmãos e de que nós somos filhos do mesmo Pai. Por isso esse texto para reflexão é tão importante. O segundo texto, Atos capítulo 17, verso 26, é outro texto muito interessante, porque aqui mostra que Deus, de um só, fez todas as raças dos que habitam sobre este planeta. Lá em Filipenses 2,10, pessoas morando debaixo da terra. Apocalipse 5,13, Apocalipse 12,12, debaixo da terra, debaixo do mar, em cima da terra. Ela está à frente do nosso tempo mesmo, irmãos. O problema é que a tradição religiosa é tão forte em todas as igrejas na face da terra, que no tempo de Cristo, esse nome, tradição religiosa, levou o Filho de Deus para o Calvário. É aí por isso que continua afligindo irmãos, servos de Deus, para tudo quanto é lado, aflige daqui e aflige dali. Nem se fala então o próprio Deus como se aflige de ver os seus escolhidos que deveriam estar se preocupando em concluir com a obra, ficam se preocupando com picuinhas que não deveriam estar se preocupando. Mas esse texto aqui de Atos 17, 26, mostra que Deus demarcou não só o tempo, mas os limites de habitação desses indivíduos com mais ou menos evolução, deveriam se acomodar aqui nesse planeta. E lá no Escatologia tem muito assunto sobre isso também, que não dá tempo da gente trabalhar aqui, com certeza. Mas entra lá no Escatologia que você vai aprofundar nesses assuntos, que ali é Bíblia pura. É um estudo profundo das Escrituras Sagradas, para amadurecimento na fé. Coisa bacana. É comida sólida para gente grande. Ali não tem leitinho, não. É a parte sólida da alimentação da Bíblia Sagrada, para aqueles que realmente querem comer comida sólida. Vai lá e assista ao Escatologia versão 5 no meu canal. Já tem 16 aulas postadas. Toda segunda-feira tem uma aula nova. É aqui na garagem da minha casa. Tem alguns alunos que vêm para cá, gravam as aulas e colocam no canal. E pessoas pelo mundo inteiro que têm acesso à internet têm a oportunidade de assistir essas aulas. No livro de Romanos capítulo 3, verso 23, tem uma outra característica de familiaridade muito interessante. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Para voltarmos a fazer parte, irmãos, é só termos a consciência que todos estamos debaixo da graça e que pela fé nós seremos justificados, salvos pela graça. E por amor e gratidão à salvação de graça recebida, nós praticaremos com boas obras. E no livro de Gálatas, capítulo 3, verso 28, o último texto analisado aqui desse tema,
é que em Cristo, independente da cor, da raça, da condição social, posição, não importa. Em Cristo nós nos tornamos um só. Em Cristo nós somos nivelados. Diante de Deus somos iguais. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sexto tema, o Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, 6 e 7. E texto maravilhoso esse, hein, irmãos? Essa é a missão do ID, numa versão apocalíptica. São os pregadores, representados por esses 3 anjos voando no céu, com a mensagem do Evangelho. Por isso é chamado aqui de Evangelho Eterno, a todo povo, tribo e língua. Mostrando com muita ênfase, com ênfase avançada, as características daqueles que realmente beberam da água viva e no peito tornou a fonte a jorrar. Esses que abraçam a causa de Deus por amor a Deus e sua palavra. E levam avante a obra de evangelizar a todo povo, tribo e língua no mundo ao nosso redor. Juízo, adoração, criação e advertências detalhadas nessas mensagens angélicas são apontadas como um desmembramento desse Evangelho eterno. E vale a pena, irmãos, não só entender isso aqui, como procurar divulgar isso aqui. É a nossa missão. Sétimo tema, o Senhor está de olho na sua causa. Eu queria citar um texto aqui de Parábola de Jesus, página 386 e 387, que diz o seguinte: há pessoas pobres e tentadas que necessitam de palavras de compaixão e atos de ajuda. Há viúvas que carecem de compaixão e assistência. Há órfãos aos quais Cristo ordenou aos seus seguidores que recebessem como um encargo divino. Muitas vezes são abandonados. Podem ser maltrapilhos, grosseiros e, segundo toda a aparência, nada atraentes, contudo são propriedade de Deus. Foram comprados por preço e aos seus olhos são tão preciosos quanto a nós. São membros da grande família de Deus e os cristãos, como mordomos seus, são por eles responsáveis. O Senhor está de olho em nós, irmãos. Está de olho na sua causa. Fiquem atentos. Santo Deus, encha-nos com a sabedoria dos céus, da Tua palavra, com a sensação real de termos encontrado o Teu reino dentro de nosso coração e na nossa mente, para que possamos, ao olhar para o semelhante, entendermos a Sua missão. Para que, ao olharmos para o mundo ao nosso redor, possamos compreender as oportunidades de estarmos vivos e podermos cumprir com a missão que Tu nos tens confiado. Fortaleça a nossa fé e capacita-nos com a disposição necessária para cumprirmos com a obra que Tu nos tens confiado. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, meu Deus,